Olá, pessoas! Hoje nós estamos aqui levando um pouquinho mais de conforto aí para o seu lar, sempre baseado na base da família, nos conceitos daquele que nós vivemos dentro do nosso próprio lar, porque quem não tem algum tipo de dificuldade dentro do lar? Né? Quem não tem uma montanha pequenininha ou grande, esses vales, né? Que nós temos na nossa vida. E o tema de hoje é a fé que transporta montanhas. O poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e disseram: Por que não pudemos lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 14, 14 a 19. Só corrigindo, é Mateus 17, de 14 a 19. Aí a palavra de Deus está dizendo, na verdade, da pouca fé que os discípulos tinham. E o homem que tinha o filho endemoniado, e os discípulos não conseguiam tirar aqueles demônios. Então precisaram ir até Jesus, e Jesus falou que era devido à pouca fé dos discípulos, por isso que eles não conseguiam. E isso se refere ao quê? Muitas vezes a gente deseja algo, a gente quer algo para a vida da gente, mas a gente não faz conforme os mandamentos de Deus, conforme a palavra de Deus. E a gente não tem aquela fé de a gente conseguir algo. A gente simplesmente fica naquela vontade. E vontade sem buscar a Deus, sem estar firme fazendo a tua vontade, a gente não consegue nada. Até diz aqui em Hebreus 11, de 1 a 3. E fala aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entenderam que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui nada mais está dizendo da fé que a gente tem que ter, sem que a gente simplesmente veja as coisas. Se você quer algo, você já mentaliza aquilo, já busca confiante em Deus que você tem aquela coisa. Se você espera mesmo as coisas materiais, sei lá, um carro, uma casa, se você ficar esperando que aquilo chegue na sua mão, isso não é fé. Então a fé é você, sem ter, você já estar agradecendo a Deus, porque você tem uma fé, você tem algo dentro de você que te inspira para que você consiga aquilo. E só através da sua fé em Cristo Jesus é que você vai conseguir ter algo em extraordinário. E não simplesmente esperando a coisa chegar para depois você falar, tá vendo, eu tinha, eu acreditava. Não, você tem que acreditar antes de ter. Você tem que ter a confiança em Jesus Cristo, que tudo é possível naquele que crê. E qual o tamanho da sua montanha?
Sua montanha é pequena, média ou grande. Esse é o tamanho das nossas dificuldades. Por isso essa expressão da montanha. Como que nós estamos removendo ela daqui para acolá? Isso é o manifesto da nossa fé. Muitas vezes a nossa montanha nem é tão grande, mas a nossa fé ela é tão pequena que ela transforma a nossa montanha gigante. Então, nós temos que procurar, não digo só aceitar os nossos problemas, mas pedir sabedoria sempre para poder passar por nossa jornada com suavidade e com leveza, porque assim estaremos demonstrando a nossa fé. O quão simples às vezes é resolver o problema às montanhas dos outros, mas dificilmente às vezes nós conseguimos resolver as nossas próprias montanhas. Nós podemos todos os dias avaliar dentro do nosso lar qual é a montanha que está impedindo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que nós possamos contribuir com os nossos familiares, para que nós possamos ser pessoas melhores a todos os dias, quebrando os paradigmas de sermos escravos a certos conceitos que às vezes colocamos na nossa mente que também impede nós de crescermos. Nós temos que nos sentirmos livres porque Deus está dentro do nosso coração, Ele habita na nossa vida. A nossa igreja está constantemente dentro de nós e nós estamos que estar em contato direto com Deus, né? Pedindo sempre a Jesus para que Ele possa levar essa expressão positiva, né, para que a gente possa estar conectado sempre com Deus. Eu só tenho a agradecer, né, na minha vida, porque todo mundo tem montanhas, todo mundo, né, seja ela pequena ou grande, mas devagarzinho, com a simplicidade, com aquele olhar de amor, com aquele olhar de afeto, nós vamos conseguindo nos posicionar e a gente vai tendo condições de ter um amadurecimento, porque muitas vezes a gente não tem uma maturidade tão apurada a ponto da gente poder ir mudando essas características dentro do nosso coração e alimentando ele com coisas que alimente a nossa alma, que projete a gente para um crescimento tanto espiritual, né, e para que a gente também possa usar palavras de forma correta para poder tocar o coração das pessoas que sentem tão sozinha, às vezes precisando de um apoio, e para que ela possa se sentir motivada para remover essa fé. Temos fragilidades e temos que reconhecer que ainda a nossa fé ela é muito pequena, mas que nós, na medida do possível, estamos caminhando para uma evolução e que nós estamos sendo transformados e que temos que deixar esse sentimento de amor invadir o nosso coração para que realmente nós possamos ter uma fé gigante a ponto de transformar todas as dificuldades, todas as montanhas imensas, para que nós possamos atingir um progresso com suavidade, né, e uma evolução plena. Aqui em Marcos 11, parte do 22 em diante, diz assim, ó: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Portanto vos digo que tudo o que orando pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui, na verdade, o monte é um símbolo, não quer dizer que você simplesmente vai chegar numa montanha e vai falar: ô montanha, sai daqui, vai para o mar, e ela vai. Mas você tem que ter a fé que essa montanha são os seus obstáculos, as suas dificuldades do dia a dia, e que você, tendo a fé em ter aquilo de algo de melhor, que você vai crer que aqueles obstáculos serão contornados
da melhor forma possível, que Deus vai te abençoar, você vai contornar aquilo lá e você vai ter a vitória. Que no tempo certo de Deus, a tua vitória virá. Então não simplesmente pense na montanha como um obstáculo de você andar e atravessar ela, mas um obstáculo de coisas diversas do seu dia a dia, da sua vida. Tá? Em tudo que você vive, você tem os seus obstáculos, as suas montanhas. Então isso daí você tem que ter a fé e pedir a Deus para que você consiga contornar esses obstáculos, que você vai ter a vitória. Excelente dia a todos. Deus abençoe e fique na paz.